Isaías 40, versículo 9, segundo slide. Porque talvez você e eu temos recebido algumas má notícias, mas nós precisamos mudar o portal das nossas notícias. Precisamos mudar o portal das nossas notícias. Diz assim: você que traz as boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz as boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu. Assim? Eu vou pedir perdão para vocês porque eu estou gripada. Então a minha voz já é fina. E eu entendo que ela está mais fina ainda. Então já vou pedir perdão para vocês, que o Espírito Santo, ele coloca assim uma almofada maravilhosa no seu ouvido, para que você entenda certinho a ministração e a minha voz não seja impedimento para você absorver o poder da palavra que vai ser ministrada sobre esse versículo. Amém? Se nós estávamos numa campanha de 40 dias orando, alguns, outros 10 dias orando, outros 20, mais o jejum, que não foi fácil, foi difícil, né? Foi complicado, mas nós vencemos, nós estamos aqui. Então o seu nível espiritual, ele aumentou, ele mudou. O seu comportamento diante de Deus, ele também precisa ser mudado. Então, se você passou por um processo de consagração, de oração, jejum e oração, madrugada, lavou pé, chorou, né? Foi ministrado. Então, o seu nível espiritual, ele tem que ser mudado. Amém? Então, eu vou ler novamente. Você que traz boas novas. Quem traz boas novas? Quem está pregando a palavra de Deus, a Sião. Suba no monte alto. Você que traz boas novas a Jerusalém. Erga sua voz com fortes. Com forte. Com forte. É para falar baixinho? Quem está mandando falar? Gritar. Com forte. Com forte. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Seu Deus está aqui. Seu Deus está aqui. Eu não vim aqui trazer má notícia. Eu vim aqui nesta noite profetizar com altos gritos, sim, que tem boas novas do céu para a sua vida. Que tem um portal dos céus para trazer boas notícias para mim e para você. O seu portal de notícia não é terreno, é do céu, é do céu, é do céu, é do céu, vem do céu. Vem de Deus, vem do Espírito Santo. Porque eu estou lendo esse versículo, grite bem alto. Porque qual é a notícia que você tem dado importante? Terrena ou do céu? Do céu mesmo? Do céu mesmo? 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você acabou de sair de uma oração, de um jejum, e Deus está para te entregar algo novo ou diferente, que você não imaginou, que não
foi penetrado no coração do homem. Aleluia, creia nessa palavra. Quando nós saímos de uma consagração, você tem que sair vibrando com uma expectativa grande do mover de Deus sobre a sua vida. De que Ele vai fazer, de que Ele vai mover, e Ele já está movendo e manifestando. Por quê? Porque você fez o jejum, você fez a oração, você chorou, você se colocou diante de Deus. Você foi guiado pela carne? Não, você foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu o seu jejum. O Espírito Santo conduziu a sua oração. O Espírito Santo te sustentou nesses dias, nessas madrugadas. Foi fácil estar aqui? Claro que não foi. Mas o Espírito Santo nos conduziu. Nós fomos conduzidos por Ele. Todos os dias que você saía da sua casa, vinha para a oração, o Espírito Santo te pegava na sua mão e te conduzia até aqui o templo. Todos os dias que você levantava e estava no processo de jejum, o Espírito Santo estava ali, junto com você. Foi Ele que te guiou, e Ele quer continuar te guiando, te movendo. E depois de tudo isso, o que acontece, Ana? Eu sento na cadeira? Não! Essa expectativa, esse fervor, ele tem que ir aumentando dentro de mim e de você. E quando eu e você somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós discernimos e vivemos com os olhos da fé. Os irmãos já estavam pregando a minha mensagem. Eles estavam no processo, estavam orando, estava jejuando, abriu a porta a porta de emprego para mim. Então nós temos discernimento do quê? Que nós somos guiados pela fé. Ainda que a notícia para ele não estava sendo aquilo que ele queria, mas ele foi guiado pela fé. O Espírito Santo te conduz a você a vivenciar as coisas pela fé. Nós abandonamos o controle e vivemos na dependência de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, por isso que você conseguiu fazer o jejum, fazer a oração, fazer essa movimentação espiritual. Por quê? Porque você abandonou o controle da sua vida. Você deu o controle da sua vida para Ele. Porque se você não dá o controle da sua vida para Ele, não consegue fazer muita coisa. Mas quando você abandona o controle, você entende que você não está no controle de nada. Você fala, Jesus, eu não estou no controle de nada não, é o Senhor. Pode controlar tudo aqui na minha vida. Aí Ele vai começar a mover sobre nós, amém? Nós acessamos a herança como filho de Deus, Romanos 8,14. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filho de Deus. É muito importante você ser guiado pelo Espírito de Deus, para você ser o quê? Filho de Deus. Porque filho não mendiga nada. Filho não mendiga nada. Filho não tem que estar debaixo da mesa mendigando o pão. Filho não. Filho não. Filha não. Então deixa ser guiada pelo Espírito Santo para você ter esse poder de filho e de filha. Por quê? Porque quando nós temos um acesso aberto diante de Deus. Deus quer demorar para fazer as coisas? Não! É que você ainda não desfrutou dessa paternidade e dessa herança tão maravilhosa que Ele nos dá. Outra coisa, nós encontramos a verdade. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele nos guiará a toda a verdade. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós encontramos a verdade. Porque Ele não é mentira. Ele não vai deixar você no engano. Ele vai falar a verdade para você. Ele não é falso. Ele vai falar a verdade. Ainda que doa, mas Ele vai falar a verdade. Vai doer em você, mas Ele vai falar a verdade. Porque Ele trabalha na verdade. Ele não trabalha na mentira.
Quando você é guiado, você tem esses presentes preciosos, maravilhosos de Deus. Agora, lá em Gênesis 8:5, nós vamos falar de uma pessoa que eu gosto muito. Eu aprendo muito com ele, que é Noé. Por isso que eu falei que é a continuação da ministração. Gênesis 8, do 5 ao 9, diz assim: E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver as águas. Tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé. Voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. Todo mundo conhece a história de Noé. Mas a atitude de obediência de Noé para com Deus havia ordenado uma possível construção da arca, que não apenas salvaria ele, mas a sua família e também preservaria toda a humanidade. Não foi isso que aconteceu? Sim. Depois de 150 dias, aproximadamente 5 meses, a água do dilúvio tinham diminuído. E a arca pousou nas montanhas. As águas continuaram a baixar. Ainda depois, mais 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Agora, para nós sabermos essa situação difícil em que Noé estava dentro dessa arca, água para todos os cantos, ele decide buscar boas notícias sobre o que Deus havia preparado para ele e para toda a sua família. Uma nova estação viria sobre a vida de Noé. Ele decidiu aqui abrir a janela. Ele decidiu abrir para receber essa nova estação. Agora eu quero que você veja o slide 4. Você também está em busca de boas notícias. As boas notícias do céu sobre essa nova estação espiritual que rodou o ciclo, que mudou para outro nível, para outro patamar, para outra estação. Se você não entendeu o que você fez dentro dessa consagração de busca pelo Espírito Santo, você vai permanecer o mesmo. Mas se você entender que você mudou, alterou o nível, aí você vai conseguir compreender e entender essa nova estação de Deus para a minha vida, para a sua vida e toda a igreja. Porque todos nós estamos nessa campanha. Então você precisa abrir a janela para quê? Para querer receber essa nova estação. Porque eu já vi muita gente se consagrando muitos anos e aí ela se fecha. Entenderam? Muitas pessoas já fizeram muito jejum, muitas orações, e aí elas não entenderam, elas se fecharam. Por quê? Porque a resposta não veio do jeito que ela queria. Aí ela se fechou. Ela fez ao contrário, em vez dela se abrir mais ainda, ela se fechou, porque causou uma frustração, porque não respondeu, ai, porque isso, porque eu me sacrifiquei, ai, começou a querer falar na cara de Jesus o que ela tinha feito. Não, está errado. Você já fez, já caminhou um ciclo, agora vai vir um outro ciclo. Mas para isso você tem que ter uma expectativa do que está vindo dos céus para a sua vida. Qual é a sua expectativa dos céus? Qual é a expectativa dos céus para a sua vida? Após essa campanha, você precisa estar com expectativa. Qual é a expectativa? Uma expectativa alegre, uma expectativa boa. Uma expectativa que Deus vai mover, que Deus vai começar a colocar palavras novas na sua vida. Precisa ter, você não pode parar só numa campanha. Não pode parar só num jejum que foi difícil. Porque daqui a pouco Deus vai acrescentar outra coisa, já vou te avisando. Ele tirou o café, daqui a pouco vai tirar, o Espírito Santo vai soprar os seus segredinhos do que você gosta. Aí vai estar na próxima campanha, mais coisas para nós. Já vou te avisar.
Porque quem vive com o Espírito Santo é assim. Sabe por quê? Porque ele vai nos tratando. Quantas pessoas que não tinham domínio próprio, verdadeiro do seu corpo, e agora encontrou através de jejum, glória a Deus. Você não tinha esse fruto do Espírito na sua vida, vai quantos anos? Porque ele te dominava, agora você domina ele. Não tinha o fruto do Espírito. Você tinha mansidão, mas domínio próprio, falar não, de jeito nenhum. Agora você falou, agora você tem, você sentiu. É só dar continuidade, mas as pessoas não dão continuidade. Dá um nervoso disso? Não, nós precisamos dar continuidade, sabe por quê? Porque depois a outra campanha vai vir, aí vai vir de novo refrigerante, café, aí vai vir doce, né? Aí vai vir o pão, vai vir. Aí a gente fica assim, ai. Aí que quem entende fala assim, eles estão menina ainda, eles estão criança, eu quis ir com eles com algo mais forte, mas precisava ainda do leitinho. Não, nós não vai passar nisso aí não, mas não. Fala para o seu irmão, não, você pode tomar cuidado, se cuidar e continuar para a nova estação. Não, precisamos. E olha que coisa linda, Noé. Ele tinha enviado um corvo. Sim ou não? Ele enviou um corvo primeiro. Todo mundo sabe que o corvo é uma ave de médio a grande porte. Sua alimentação é de semente, é de fruto, mas também alimentar-se de animais mortos. Coloca o som, tem som? Quer dizer o corvo, Ana? O que quer dizer o corvo? Nós não somos guiados pela notícia dessa terra. O corvo representa a notícia terrena, mas nós somos guiados pelo Espírito, pela pomba. O corvo representa a terra, a pomba representa o céu. O corvo representa a terra, a pomba representa o céu. Qual é a sua escolha para receber as notícias? Qual é a sua escolha para receber as notícias? É terrena? Ou é espiritual? Ou ela é do céu? Só que você prestou atenção que Noé, ele soltou o pombo ficou dando volta. Não levou nenhuma notícia para Noé. Por que você anda com gente que não dá notícia boa para você de jeito nenhum, hein? Por que você fica andando com gente que gosta de comer a mesma comida do corvo? Por que você fica andando com gente que fala coisa para você que não está vindo de Deus, não está vindo do céu, para ser ministrado na sua vida? Por quê? E ainda a pessoa dá um gritinho assim. Ela tenta dizer, é de Deus. Mas não é, é corvo. Por isso que em Isaías eu falei, grita bem alto a Jerusalém, que está trazendo boas novas. Enquanto você não entender que você tem que escutar as notícias dos céus, vindo de Deus para a sua vida, sabe o que Deus vai fazer? Vai gritar com você.
Sabe por quê? Porque Ele está falando, Ele está ministrando, Ele está falando, Ele está falando, Ele está te orientando, Ele está te alertando, Ele está falando, Ele está falando. Daqui a pouco Ele vai gritar, para não te perder, para ver se você acorda. Quem sabe assim a noiva de Cristo consegue ouvir a voz de Deus, porque a voz dele é sensível, é suave, é gostosa, é maravilhosa, é uma coisa tão gostosa de se ouvir. Mas você despreza essa voz que fala dentro de você, fala dentro do seu coração. Aí vem o corvo e você dá ouvido a ele. As pessoas não trazem boa notícia para você. E por que você mantém relacionamento com ela ainda? Por que você está andando com ela ainda? Você não é corvo. Você é pomba. Pomba anda com pomba. O corvo que é corvo anda com corvo. Eles têm as manadas deles. Nossa, por que o Espírito Santo está fazendo assim comigo agora? Ele está gritando com você. Está gritando, vai ter que gritar, sabe por quê? Porque ele tem um amor tão grande pela sua vida, que ele não quer te perder. E a maneira de chamar a sua atenção é gritando. É gritando. E Deus precisava disso? O Espírito Santo precisava disso? Não, não precisava. Não tinha necessidade. Mas é que ele já tem feito tanta coisa, mas tanta coisa, que não tem chamado a sua atenção. Então, quem sabe ele gritando, você vai olhar para ele. Porque quando uma pessoa grita, não chama atenção? Sim ou não? Igual as mulheres, né? Gritadeira em casa. Fala, meu Deus do céu. Na realidade, elas gritam, mas elas estão querendo chamar a atenção. Deus está querendo chamar a sua atenção. Volte-se pelo portal de notícia espiritual que está vindo de Deus, que está vindo do céu para a sua vida. Escolha a pomba, escolha o Espírito Santo. Então, diante daquele cenário terrível que Noé estava vivendo, foi o que ele escolheu fazer. Ele fez um tempo de espera, ele teve que esperar, mas ele escolheu ouvir o que vinha do céu. Vai vir tempo difícil para você? Vai. Mas dá ouvido às notícias que vêm do céu. Todo mundo já conhece Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águia, correrão e não ficarão exaustos. Então, diante da espera, o que acontece? Você para de ouvir aquilo que está vindo de Deus e começa a ouvir aquilo que não está vindo de Deus. Você começa a ouvir os corvos da vida que está ao seu redor, por onde você passa. José, ele esperou 13 anos. Abraão, ele esperou 25. Moisés esperou 40 anos. Jesus, ele esperou 30 anos. Teve o tempo de espera, por quê? Porque tinha um trabalho para se fazer na vida desses homens. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que quando eu e você, Deus nos faz esperar, você está numa boa companhia, porque a sua melhor companhia é o Espírito Santo. Vai continuar sendo o Espírito Santo, vai permanecer sendo o Espírito Santo. Por isso que eles não desistiram e não desanimaram, porque eles estavam na melhor companhia. A companhia é o Espírito Santo. Diga para você mesmo, a minha melhor companhia é o Espírito Santo.
Às vezes não vai ser seu marido, não vai ser seu esposo, não ser seu filho, não, é o Espírito Santo, é a sua melhor companhia de todos os dias e de todas as horas da sua vida. Então toma cuidado com esses momentos de espera, porque ninguém gosta de esperar. Nenhum ser humano gosta de esperar. Não gosta de esperar na fila de banco, não gosta de esperar na fila do açougue, não gosta de esperar no correio, não gosta de esperar no banco. Ninguém, nem na igreja gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Só que Deus não é assim. Ele não é miojo, né? Ele não é. Mas se tiver que esperar, você está numa melhor companhia, que vai fazer você permanecer. Olha outra coisa interessante no slide 7. Noé, ele pega a pomba, solta ela, e ela volta, e ele traz para dentro da arca. Quando você não tiver as respostas que você espera, busca novamente o Espírito Santo e permaneça conectado com Ele. Ele soltou a pomba. Aí a pomba voltou. Ele deixou ela embora? Não, vem para cá. Colocou dentro da arca de novo. Você é a arca. Catou ela de novo. Ficou ligado nela, porque ele sabe que as boas notícias estavam na pomba. As suas boas notícias estão no Espírito Santo, meu filho. Suas boas notícias estão conectadas com Ele. Então não mande Ele embora da sua vida, não. Quando a resposta não chegar, então não manda Ele embora, não. Não mande embora o Deus da sua vida, não. Não abandona a igreja, não. Não saia da igreja, não, porque a resposta não veio. Permaneça com o Espírito Santo. Você é uma arca viva, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você é a arca, o Espírito Santo está selado dentro de você. Então você não pode largar ele por nada. Puxa ele de novo para dentro da sua arca. Puxe ele novamente. Fique conectado com ele, porque você não vai dar conta do resto. Você não vai dar conta. Então faça como Noé, puxou para dentro da arca de novo. Estava difícil lá dentro da arca? Estava. Estava terrível? Estava. Está terrível? Está a situação. Mas a sua companhia é o Espírito Santo. Então ele não deixou ele embora. Não deixou a pomba embora. Pegou para ele novamente. Está aqui, está difícil. Mas você é minha companhia. As minhas boas notícias estão com o Senhor. Está contigo, Espírito Santo. Eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo. Então a gente vê muitas pessoas, a resposta não veio. Eu vou sair da igreja, a resposta não veio nos 40 dias, a resposta não veio no jejum, a resposta não veio nas orações que você está fazendo. Oh, meu filho, faz isso não. O nosso negócio é com o Espírito Santo. Sem Ele nós não é nada não. Sem Ele nós não fazemos nada não. Então não jogue Ele para fora da arca. Abacuque também passou um momento difícil. E o que Abacuque fez? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a frata de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem nas ovelhas no curral, nem nos bois, assim eu exaltarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não largou não, ele ficou apegado. Você precisa estar apegado a Abacuque 3,19. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, você vai precisar aplicar os fés nos sinais que Deus vai te dar. Na Santa Ceia eu preguei sobre sinais. Deus fez uma coisa tão gloriosa na parte da manhã. Deus já está dando sinais. Te deu sinais para você, desde a hora que você saiu da sua casa até você ao chegar aqui nesse culto. Deus já te entregou vários sinais. Só que passou despercebido.
Os sinais de Deus para você, você está tratando como qualquer jeito, de qualquer maneira. E Ele também está dando sinais. Além de gritar, Ele ama tanto que Ele vai dando sinais. Você não pode transformar essa frustração em falta de visão. Deus está te dando sinais. Está te dando sinal, não vai para cá. Sai daqui. Para com essa pessoa. Fala menos. Não conta seus sonhos. Não fala nada. Fique quieto. Segue em frente. Ele vai falando, sabe por quê? Porque queima no seu coração. Queima no meu, queima no seu. E ele vai ministrando. E você vai não ligando. E aí as coisas acontecem tudo ao contrário. E você fica bravo e frustrado. É culpa de Deus? Não. Porque em tudo Deus dá sinais. Sinais de quem tem que estar perto e quem tem que estar longe. Sinais de quem tem que estar dentro da sua casa e quem tem que estar fora. Ele vai dando sinais. O que você está fazendo com os sinais de Deus? E você precisa aplicar fé nesses sinais que Ele vai te orientando, Ele vai te dando. Diante desses sinais, o que acontece? Noé solta a pomba de novo. Ele soltou a pomba, e o que a pomba aconteceu? Ela trouxe uma oliveira no bico. Foi um sinal para Noé. A oliveira no bico da pomba foi um sinal para Noé. E ele estava conectado com Deus e com o Espírito Santo, que ele não deixou passar esse sinal desapercebido. Então, quando nós somos levados pela fé, nós cremos acima dos nossos limites, da razão de que Deus pode realizar um milagre. Noé recebeu uma boa notícia, e era algo que ele estava esperando. Ele ficou com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo de novo fez a obra e trouxe a boa notícia. Ele esperou, mas foi o Espírito Santo que trouxe. O Espírito Santo vai trazer boas notícias para você. O Espírito Santo vai trazer boas notícias para você. Mas espera nele, confia nele, fique com ele, fica conectado com ele, porque ele vai trazer as boas notícias. E o mais interessante, que quando nós estamos buscando a Deus, né? Nós ficamos buscando, orando. A gente ora, a gente louva a Deus, mas nós nunca podemos buscar a presença de Jesus sem ter uma expectativa de ser surpreendido por Ele. Quantas vezes você veio aqui para o culto, louvou, cantou, cantarolou e foi embora? Cadê a expectativa de você ser surpreendido? Você não dá nem a oportunidade para Ele te surpreender. Então, todas as vezes que você entrar numa campanha, num jejum, numa oração, em algo espiritual com Deus, fica com aquela expectativa, porque você vai ser surpreendido por Ele. Quantas pessoas foi surpreendida? Eu fui surpreendida. Às vezes não é só na porta de emprego, não é só, não, ser surpreendida numa revelação, ser surpreendida, Deus direcionar você, ser surpreendida, Deus falando, ministrando, tratando dentro da sua alma. Creia, tenha expectativa dentro de você, ou senão é melhor não orar. Fica com essa expectativa que Ele vai te surpreender, porque o de repente dele está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E Ele gosta, Ele ama do de repente. Ele ama o de repente. Quando você menos espera, o de repente vem e acontece. Sim ou não? Não é de repente? É assim. Então fique com essa expectativa grande. Esse sinal para você tem que ser extraordinário. Quais são os ramos que Ele está trazendo para você? Quais são os ramos que Ele tem colocado no seu biquinho? Na sua mão, na sua boca, nos seus pés, no seu coração, na sua mente. Quais são os ramos? Quais são os ramos que Ele tem colocado? Quais são os ramos?
Quais as palavras que Ele tem revelado para você, que Ele tem falado. Os toques, os sinais, os sonhos, o seu horário com Ele. Quais são os ramos? Esses são os ramos. As coisas que Ele pede para você fazer e você não fez até hoje. Os ramos são tudo isso que Ele está ministrando no seu coração. Os ramos são a palavra dentro da sua boca. Os ramos, coisas na sua mente. Os ramos tocando no seu coração para você fazer. Os ramos te entregando o projeto. Os ramos, sonhos sendo colocados dentro de você. Os ramos, revelações. Os ramos, sonhos. Os ramos, mudança de cidade. Os ramos, cadê os ramos, igreja? Onde eles estão? O que você está fazendo com os ramos? Porque se você não valorizar os ramos que Ele está entregando para a noiva dele, você não recebe mais. Precisa dar valor nos ramos que Ele está trazendo para mim e para você. Cadê os ramos? Quem tem ramo? Quem já recebeu ramo? Cadê os ramos? Cadê os projetos? Vai ficar engavetado? Cadê a vontade de fazer? Não vai executar? Cadê a vontade de falar? Não vai falar? Cadê o sonho? Vai deixar de lado? Não, esses são os ramos. E você acha que é qualquer coisa? Não, não é qualquer coisa não. Porque tem gente que já recebeu muitos ramos. E tem recebido, mas tem guardado e os ramos têm murchado. Seus ramos têm murchado. E o ramo é para permanecer verde. Verde esperança. Porque isso traz esperança. Noé, ele não perdeu a oportunidade dele quando ele viu aquele ramo no bico da pomba. Estava trazendo o que? Esperança para ele. Estava trazendo novidade para ele. Estava trazendo uma nova estação para a vida dele. Noé, você não está perdido, você não está sozinho, Noé. Tem muita coisa ainda para você viver, Noé. Aquele ramo, aquele pedacinho, e foi bem pequenininho, não foi grande não, foi bem pequenininho. Mas tinha um significado, mas tão grande, mas tão enorme. Que nós estamos falando de Noé até o dia de hoje. E falando desse ramo na boquinha da pomba. Que a gente sabe que ali foi um animal, mas para nós é o Espírito Santo. Ontem ela estava ali na mesa da ceia com um raminho de flor na boca. O que você tem feito com os ramos? Porque o nosso relacionamento com Deus, construído numa arca, era para que nós estejamos protegidos das má notícias e que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Noé experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por causa do raminho na boca. E aí, Ana, quando o ramo vem, o que acontece? O que eu faço quando o ramo vem? Depois de mais 7 dias de espera, Noé soltou a pomba. Mas agora outra coisa nova acontece. Você não tem curiosidade depois dos ramos que ele coloca para você fazer? Não tem curiosidade, não? Não tem curiosidade, não? A pomba não retornou mais. A pomba não retornou mais. Ai, Ana, agora eu fiquei sem o Espírito Santo? Não. Quando Deus te dá uma resposta, só uma coisa para você fazer. É agir. Ela foi, entregou o ramo. Aí ela estava dizendo para Noé, Noé, age, Noé. Chegou a hora, Noé. Abre a janela, abre a porta, Noé. Vai sair você e sua família de dentro dessa arca.
Depois que Deus te entrega uma profecia, uma revelação, não sei o que Ele tem ministrado, você precisa agir. E a incredulidade não pode estar sendo ministrada no seu coração. Precisa ter uma ação. Deus, Ele fala com a gente todos os dias. O Espírito Santo está ministrando sobre nós todos os dias. Noé decidiu abrir o teto da arca. A proteção que os impedia de serem destruídos pelo dilúvio foi removida. E ele saiu com ousadia. Tinha muita coisa para enfrentar? Tinha! Você acha que estava tudo preparado para ele lá? Uma casa? Estava tudo? Estava ou não estava? Claro que não! Pega a ousadia de Noé e vai, que essa palavra, que essa revelação, abra a janela, abra a porta, vai fazer o que o Espírito Santo está tocando para você fazer e executar. Por isso que nós estamos perdendo os ramos, por isso que os ramos têm ficado murcho. E a água que você acha que vai ser para a sua derrota, a mesma água que veio para inundar o mundo, foi a mesma água que trouxe vitória. A mesma tempestade que vem para você, é a mesma tempestade que vai trazer vitória para você. Aquelas águas de dilúvio se tornou em águas de vitória para a vida de Noé, gente. Esse homem, ele nos inspira, ele nos ensina tanta coisa. Aí as águas já se secaram. Então vai e cumpra o seu propósito. Toda tempestade tem um tempo para começar, mas também tem um tempo para terminar. Pegue seus ramos agora, a gente vai orar. Vamos orar? Cadê os seus ramos? Tem gente que tem 20 ramos. E ajuntando os 20 ramos, está parecendo um cacho de flor. Você não está entendendo, não? Você vai pegar a palavra desde quando você se converteu. Você vai pegar a profecia desde quando você se converteu. Desde aquele dia, daquele tempo, daquela história, desde tudo, todas as promessas que Ele falou para vocês, isso daí são todos os ramos. Ajunta tudo eles agora e nós vamos orar. Para ele florescer, ficar verdinho novamente. Para você não perder mais, para você ter ousadia, para você ter uma ação. Para você partir para frente, para você crer, para você acreditar. Para que o Espírito Santo te traga novos ramos. Nós precisamos, a igreja precisa de novos ramos. Você precisa de novos ramos na sua boca. Eu já falo a mesma coisa todo dia, então o Espírito Santo vai trazer outro ramo para você. Eu já estou falando a mesma palavra todo dia e não está funcionando. O Espírito Santo tem poder para colocar outro ramo novo na sua boca. O Espírito Santo também coloca ramo para quem prega, para não ficar pregando a mesma coisa. Ele coloca outro ramo na nossa boca também. Ele tem novidades em todas as áreas que você precisa. Mas eu e você precisamos crer. E aqueles que ficaram murchinhos, vão pedir para Deus florescer novamente? Vão pedir para Deus voltar a florescer, porque Ele também tem esse poder. Eu não tenho. Mas a misericórdia dEle é tão grande, e o amor dEle é tão grande pela sua vida, pela minha vida, que Ele pode fazer florescer novamente. E você precisa ter expectativa todos os dias, para que esse ramo venha. Todos os dias, um novo ramo, ele venha. O Espírito trazendo facinho, facinho para você. O Espírito Santo trazendo assim, de uma maneira tão linda, mas tão linda, entregando para você. Mas você precisa crer, você precisa arriscar.
Você precisa crer naquilo que Deus está ministrando no seu coração. Você precisa ter fé. Não pode ficar parado, você precisa ter fé. Creia nos sinais que Deus está te dando para uma nova estação, para um novo tempo na sua vida. Não tenha medo. Mas eu vou ter que fazer muitas mudanças. Não tenha medo. Vai ser necessário as mudanças. Vai ser necessário novas compras. Vai ser necessário, mas creia. Porque não está vindo de Ana, não tá vindo do Espírito Santo para você. E você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Não pode. Porque Ele está ansioso para que você mude para essa outra estação. Deixa os céus trazendo boa notícia para você. É maravilhoso. Mas também haja com a boa notícia que Ele vai trazer para você. Receber boa notícia é boa. Mas agir com a boa notícia é melhor ainda. É melhor ainda, é melhor ainda, é melhor ainda, é melhor ainda. Não creia no corvo. Ana, tá difícil as coisas. Isso daí é para lá. As boas notícias estão vindo de Deus para a sua vida. É de Deus, não é terrena, gente. Não é terrena. Tira os olhos dessa terra. Tira os olhos. Às vezes você fica, porque uma pessoa vai vir, o que eu estou esperando vai vir dela, Ana. Vai vir da minha gerente, vai vir do produção, vai vir. Não, tira os olhos disso. Você não está entendendo. Quem movimenta todas as coisas em favor da igreja é o céu, é o céu, é o céu. Isso nunca vai mudar. Não vai mudar, crente. Não vai mudar, vai continuar sendo a mesma coisa, é o céu. Seus olhos estão voltados muito para a terra, para as pessoas. Você está colocando muita confiança nas pessoas, nas palavras. Não, a confiança vem de Deus. A confiança vem dEle. A sua expectativa está nele. Ele criar as coisas para você está nele. Ele te entregar criações está nele. Ele dirigir você está nele. Ele mostrar coisas novas para você está nele. Ele mudar o círculo da sua vida está nele. Ele te tirar de um lugar, te levar para outro lugar está nele. Não tenha medo. Ele faz o que Ele quer. Só não tenha medo. Só não tenha medo. Vamos orar. Vamos orar? Ajunta aí todos os seus raminhos. Ajunta, creia, cheio de fé, cheio de fé. Se você quiser ficar ajoelhado, se você quiser ficar em pé, eu não sei o que você quer fazer. Mas ajunte todos esses ramos. Eles só não podem deixar de florescer. Eles só não podem murchar. Eles só não podem ficar engavetados. Não faça isso com o Espírito Santo, não. Não faça isso. Você pede tantas coisas para Ele. Pede algo. E depois não tem coragem para agir. Ele fala para você através da palavra, você lendo na sua casa. Ministrando no seu coração sozinho. Às vezes usa uma criança, uma pessoa. Ele vai ministrando. Ele vai falando, ele está entregando o ramo. Ele está entregando ramos, João, para a igreja. Ele está entregando, todo mundo tem ramo, não tem, até as criancinhas têm ramos. Até as criancinhas, os bebezinhos, eles têm ramos com eles. Esse raminho. Só que você precisa entender e compreender, elevar o seu nível espiritual, que esses ramos que Deus Ele te entrega,
É algo extraordinário, é algo grande, é algo precioso, que você precisa ter um carinho especial, você precisa ter um zelo especial, você precisa cuidar desse ramo de uma maneira como você cuidou do seu filho, da sua filha. Porque isso para Deus é uma pérola, isso daí para Deus muda. Pode mudar sua casa, sua família, muda tudo, mudou na vida de Noé. Oh Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu oro pela vida da sua igreja, Pai. Pela vida de cada um que aqui está nesta noite. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Como nós te amamos, Espírito Santo. E o Senhor tem entregado esses ramos para cada um que aqui está. Alguns já têm recebido vários ramos e não agiram, Pai, nesses ramos. Não tiveram fé o suficiente, não tiveram ousadia suficiente, não souberam esperar o tempo certo. Oh Deus, que a tua bondade, o teu amor venha sobre nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E esse que até perdeu o ramo, o Senhor está ministrando no meu coração. Teve alguns que perdeu seus ramos, Pai. Que o Senhor venha fazer de novo sobre a vida dos seus filhos, da sua igreja. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga as boas notícias novamente. Que o Senhor faça, Pai, novamente em favor dos seus filhos. Porque entenderam, Pai, a paternidade, entenderam que são filhos e filhas do Senhor. Entrega, Pai, os ramos novamente, entrega as revelações, entrega os projetos, Pai, entrega, Pai, entrega nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, a capacidade agora para aquele que já recebeu e não sabe como fazer, não sabe, Pai, como proceder, que a ousadia e a capacidade que vem é do céu, que vem do céu, seja derramada agora, Pai, sobre a vida dos seus filhos. Se estava faltando fé, ousadia, capacidade, cada um, Senhor, venha receber de acordo com a sua fé, meu Pai, nesta noite. Porque o prazer do Senhor é ver os seus filhos, meu Pai, abençoados. Oh, Pai, o prazer do Senhor é ver eles felizes. É ver eles, meu Pai, executando, fazendo aquilo que o Senhor tem entregado para a vida de cada um. Oh, Espírito Santo, nós oramos. Mova, Pai, sobre a vida dos seus filhos, Pai, nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, e coloca novos ramos. Tem alguns, Pai, que faz tanto tempo que não tem, Pai, recebido novos ramos, meu Deus. Senhor, coloca, Pai, novamente. Coloca, Pai, novamente essas boas notícias na vida dos seus filhos, da sua noiva, Pai, nesta noite. Nós oramos, nós cremos, Pai, no mover do Teu Espírito Santo. Pai, que os sinais que o Senhor tem dado para a vida dos seus filhos, esses sinais, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que tem sido como alerta, Pai, para a sua igreja. Tem sido como alerta, Pai, para a sua igreja, para as nossas vidas. Oh Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, nós oramos, clamamos a Ti, Pai, nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida, Pai, da sua igreja. Vem sobre a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para cá, igreja. Você tem ramo, você recebeu ramos. E tem pessoas aqui dentro que ela vai ser abençoada através do seu ramo. É o ramo que você recebeu, você vai entregar para essa pessoa.
E esse ramo é resposta de Deus para aquela pessoa. Você sabia disso? O ramo que você recebeu é resposta de Deus para alguém que está do seu lado. É resposta de Deus para alguém que está lá no fundo. É resposta de Deus para quem está lá do outro lado. É resposta de Deus para quem está debaixo da galeria. É resposta de Deus para quem está aqui na frente. Quando nós recebemos os ramos, que para a gente não perder, nós temos que agir, não é? Nós temos que agir. Então você vai agir. Só que você vai agir aqui dentro. Amém? Você vai agir, Deus está te dando a oportunidade. Que esse ramo que Ele te entregou, como resposta de Deus para outra pessoa. E você, como resposta de Deus para outra pessoa, você não pode ir embora sem entregar essa resposta de Deus para essa pessoa. Quem está entendendo? Você vai procurar a sua família para entregar a resposta de Deus? Não. O que você tinha que falar para ela, você já falou. Você não vai falar mais. Você vai falar, aí, ó. Ana, o que eu vou fazer? Não sei. Você vai sair andando no meio da igreja. Porque você não é guiado pelo Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Então você vai entregar esse ramo como resposta de Deus. Eu não estou falando para você ficar saindo, botando a mão na cabeça de todo mundo, não. Não. Eu estou falando que você está numa maturidade espiritual. E esse ramo que você recebeu, uma resposta para outra pessoa. Eu fiz isso na Santa Ceia de manhã. Teve batismos com o Espírito Santo, teve profecia, teve uma coisa gloriosa. Um monte de gente em 5 minutos começou a contar testemunho que estava esperando aquela resposta por aquela pessoa. Agora nós estamos numa multidão maior. Então vai ajuntar vários ramos e vai se tornar uma flor do tamanho dessa igreja. Todo esse ramo verde. Se você não sente de Deus em nada, você fique adorando o nome do Senhor Jesus. Mas se você sente que você tem um ramo para entregar como resposta de Deus para outra pessoa, você vai, coloca a mão no ombro dela e você vai ministrar na vida dela. Amém? Mana, eu quero receber mais um ramo. Não, você já tem. Pare de querer só receber. Amém? Agora é entregar, é entregar, é entregar, é entregar. Deus, o Espírito Santo já entregou para você, agora você vai entregar. Você vai compartilhar. Sabe por quê? Eu contei o testemunho de manhã. 3 anos eu fui frustrada. Porque eu ia nas vigílias e queria que o povo orasse por mim. Eles oravam em todo mundo, menos eu. Eu falava, que problema que eu tenho porque ninguém orava em mim? Todo mundo caía e eu não caía. Eu falava, mas eu tenho problema, Deus não gosta de mim, né? E a gente fica com essas coiseiras. Só que foi 3 anos desse jeito. Indo para a vigília. E as vigílias, sabe quanto tempo durava? 5 horas, tá? Não era 1 horinha, 40 minutos não, é 5 horas para lá. E eu falava, Jesus do céu, eu estou em pecado, o que eu tenho? Ninguém veio orar em mim. Aí eu falava, para mim que ninguém veio orar para você. Ah, acho que é porque você tem a cara muito feia. Você acredita nisso? Aí eu fiquei assim 3 anos, frustrada, aborrecida, triste. E aí um dia eu decidi romper, porque eu não tinha entendimento. Aí eu fui orar para um moço, todo mundo tinha orado para ele, não tinha acontecido nada, o menino não caiu, não rodopiou, nada. Aí eu fui orar para ele. Deus derramou uma unção tão grande na vida daquele menino, isso marcou minha vida. Então pare de querer ficar recebendo. Eu queria receber, mas Deus estava no outro nível comigo, era para me entregar. E você fica querendo receber, é para você entregar. Quanto mais você entrega, mais você recebe. O segredo está em você entregar. Quanto mais você entrega, mais de Deus você recebe. Vá! O Espírito Santo que conduz você.